Olá, bom dia. Nesta segunda-feira, a Comissão de Turismo aqui da Assembleia Legislativa realizou uma audiência pública na cidade de Barreirinhas para tentar fazer um monitoramento, ou melhor, uma circulação melhor de veículos pelos Lençóis Maranhenses, pelas dunas dos Lençóis Maranhenses. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje, porque quem veio tomar café comigo nessa manhã foi o deputado Wellington do Curso, que é o presidente da Comissão de Turismo. Bom dia, deputado. Bom dia, Elda, e que satisfação maravilhosa estar aqui no Café com Notícias. Pois é, prazer recebê-lo também, principalmente para falar de um assunto sobre esse, né? É uma audiência pública que, pelo que eu já soube, foi muito proveitosa, muito participativa e com relação a uma preservação do nosso bem maior, que são os lençóis, né? Me explica aí, eu vi aqui uma que é fiscalização e circulações de UTVs no Parque dos Lençóis. O que é exatamente UTVs e quais são as consequências da circulação dele? Em primeiro lugar, precisamos destacar a importância dos Lençóis Maranhenses para o querido, maravilhoso e abençoado estado do Maranhão. Quando se fala do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, vem à memória, vem à mente o potencial que nós temos para o turismo. Uhum. Nós temos exemplos, nós temos como exemplo a Torre Eiffel na França. Uma torre metálica que recebe gente do mundo inteiro e tem uma arrecadação financeira enorme por conta do turismo, da visitação dessa torre. Nós temos um patrimônio que inclusive está sendo votado para que se transforme no patrimônio natural da humanidade, algo que é nosso. Sim. E que nós temos como potencializar a utilização, por meio do turismo, a indústria sem chaminé, uma indústria que ela não tem como ter escassez, e o mais importante, transformar a vida das pessoas por meio da utilização do turismo. E aí precisamos fazer o quê? Regulamentar a utilização do parque. Nós fomos à cidade de Barreirinhas fazer uma audiência pública, solicitada pelos operadores de turismo, que já haviam fechado a cidade na última semana, numa manifestação pacífica, fecharam a entrada da cidade, e com isso chamou a atenção da prefeitura, chamou a atenção da Câmara Municipal, chamou a atenção da população, chamou a atenção dos meios de comunicação do Maranhão e do Brasil, chamou a atenção da Assembleia Legislativa. E a presidente Iracema recebeu por 2 vezes e me convidou para que pudéssemos participar dessa reunião representantes do trade de turismo na cidade de Barreirinhas. Peraí, esse fechamento da entrada da cidade foi uma espécie de protesto contra as circulações das UTVs? Era uma manifestação pacífica para chamar a atenção da sociedade, da população, da imprensa, dos poderes constituídos, poder legislativo, executivo, judiciário, de um problema que está acontecendo e eles estão se sentindo prejudicados. Sim, sim. Trade de turismo. E aí, quando participou dessa reunião na presidência da Assembleia Legislativa, sobre a coordenação da presidente Iracema, pediu que nós realizássemos uma audiência lá para que pudéssemos ouvir pessoalmente. Ouvir os operadores de turismo, ouvir a população, para que nós pudéssemos absorver o que realmente estava acontecendo. Qual é a situação hoje em Barreirinhas? A utilização indiscriminada de veículos e de um veículo em especial chamado UTV. O que é o UTV? O que é o UTV? Nós temos o quadriciclo, que é aquele veículo tipo a moto, mas de 4 rodas, e tem o UTV, que é um veículo maior, de velocidade maior, e ele é utilizado para off-road, para trilhas, de aventura. Então, um veículo de maior rapidez. Qual é a reclamação dos operadores de turismo da cidade de Barreirinhas? É que não há fiscalização por parte do governo federal do ICMBio, por parte do governo do estado, que encarga a fiscalização dos pequenos lençóis, e por parte das prefeituras desses 3 municípios, Barreirinhas, Santo Amaro e Primeira Cruz. Aí as pessoas podem perguntar, mas os Lençóis Maranhenses só são 3 municípios? O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses abrange 3 municípios, são 155 mil hectares e abrange 3 municípios, Barreirinhas, Santo Amaro e Primeira Cruz. E os outros municípios? Os municípios de Paulino Neves, de Tutóia, são os pequenos lençóis. E os pequenos lençóis são de responsabilidade do governo do estado, né? Então, para as pessoas poderem compreender. Esse problema é com relação à fiscalização da utilização dos do parque. Lençóis, nas dunas dos lençóis. O que acontece? Em Barreirinhas, os toioteiros, eles têm a regulamentação de só chegar próximo à base do parque
E os visitantes, turistas brasileiros, estrangeiros, eles descem e fazem a trilha a pé, fazem o caminho a pé, fazem o percurso a pé, contemplando as belezas naturais, contemplando o local, contemplando as dunas, com fotos, com vídeos. E o que acontece? Por falta de fiscalização, e às vezes por receio de fiscalizar ou de cobrar por quem de direito deveria fazer isso, como ICMBio, por ser cargo comissionado, por ser cargo de indicação, e às vezes fica com receio de fiscalizar desembargadores, juízes, promotores, senadores, deputados, empresários. Aí você vai fazer uma fiscalização e encontra uma autoridade que está se utilizando de forma incorreta do parque. Verdade, verdade. E aí o que acontece? Eles têm deficiência na fiscalização e encontram também esse obstáculo na hora de fazer a fiscalização. Então o que o trade de turismo fez? Fechou a cidade para chamar a atenção. Qual é a reclamação deles? Que estão atravessando os lençóis, as lagoas, deixando sujeira, deixando lixo, levando som. Às vezes em alguns lugares eles levam uma grande quantidade de UTVs, de quadriciclos, 10, 20, 30, 50. Mesmo? Se reorganizam em um determinado local, levam churrasqueira, levam caixa de som, levam banda de música. Quer dizer, utilizam o espaço como o espaço público como um espaço particular para uma reunião de uma categoria e que só tem acesso àquela categoria. Fica uma coisa privada dentro no espaço público. Resumindo, ninguém é contra a utilização de quadriciclo, de UTV, de veículos, mas o que precisa? Regulamentação. Ter na lei a regulamentação. Nós temos determinação do ICMBio de como utilizar o parque. Nós temos uma lei estadual de 2022 que também faz essa regulamentação e a utilização do UTV, que é off-road, na utilização do parque. Mas falta a legalização, a regulamentação municipal, que dos 3 municípios que está mais avançado é o município de Santo Amaro. O Santo Amaro é proibido a utilização do UTV, tanto no perímetro urbano como na utilização do parque. Mas Barreirinhas, como já tem um número muito grande de UTVs particulares, ou de moradores, ou de quem fez investimento em Barreirinhas, a necessidade da regulamentação, de qual trilha ser feita, de qual utilização, se no perímetro urbano esse UTVs ele sai da casa do morador e vai até o posto de gasolina para abastecer e depois vai para as trilhas, enfim, uma regulamentação da utilização desses UTVs. E só para você ter ideia, Elda, na cidade de Barreirinhas, por se encontrar da forma como está, bagunçado, sem fiscalização, já criou-se a informação para outros estados, para quem utiliza esse tipo de veículo, que pode de qualquer forma. Tá. Então veja só o absurdo. Já chegou na cidade de Barreirinhas, aquelas cegonhas, com 20, 30 UTVs, chegam, descarregam, eles fazem os passeios, utilizam como querem, depois colocam novamente na cegonheira e vão embora. Ou seja, eles vêm para praticar irregularidades, sujar o parque, a má utilização, sem nenhum tipo de regulamentação. Então, se a situação já está nesse pé, onde a gente já recebe pessoas que vêm exclusivamente para fazer esse tipo de coisa que normalmente é proibido em outros lugares, mas agora que a gente deu o primeiro passo, que é a audiência pública para fazer essa regulamentação, a gente não pode estar indo muito atrás do problema e ele já está correndo um pouco mais na frente, como você diz, principalmente em Barreirinhas. O que pode ser feito de forma mais imediata para a gente dar uma parada nisso enquanto se faz a legalização de uma forma mais completa? Essa é a preocupação da Assembleia Legislativa, essa é a preocupação da presidente Iracema, da mesa diretora, da Comissão de Turismo da Assembleia. Nós ouvimos a população, ouvimos o trade, foi na Câmara Municipal, participação de todos os 15 vereadores da Câmara Municipal, e nós ouvimos a população. E ao ouvir a população, nós temos como formatar os nossos procedimentos a partir daí. A Comissão de Turismo tem a preocupação no desenvolvimento, no crescimento, desenvolvimento sustentável, que a população de Barreirinhas, os moradores, os nativos, possam também usufruir desse crescimento do turismo. Não somente o turismo predatório, não somente um turismo que chega e vai deixar os recursos na cidade, por meio do voucher, por meio dos impostos, da utilização, mas que também possa transformar a vida das pessoas, possa mudar a vida do nativo, a vida da população. Então esse é o objetivo. Então, a Assembleia Legislativa, ela vai ter como interferir? Não. Mas a Assembleia Legislativa não está sendo omissa nesse momento, está chamando para discussão o Poder Legislativo Municipal, o Poder Executivo Municipal, o Poder Executivo Federal, ICMBio,
o Poder Executivo Estadual, a Secretaria de Meio Ambiente do Estado, a Secretaria de Turismo do Estado, para que possamos encontrar uma solução. E qual é o objetivo? Vamos falar dessa solução no próximo bloco? Só lhe cortar um pouquinho, a gente falar dessa solução no próximo bloco. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Vamos tomar água. Café ainda, preciso tomar café. Vamos tomar água nesse intervalo, mas a gente volta já para continuar falando sobre o assunto. Um minutinho só e eu volto logo. Estamos de volta conversando aqui com o deputado Wellington do Curso, que é presidente da Comissão de Turismo aqui da Assembleia, sobre as providências que estão sendo tomadas para preservar as dunas dos parques dos Lençóis Maranhenses. Eu perguntei para o senhor ainda agora quais são as providências mais imediatas que vão ser tomadas, já que o problema é grave, já está avançado, já tem gente de outros estados indo para cá. O que pode ser feito de forma mais imediata, deputado? Passei o primeiro bloco todinho, não tomei café. No intervalo do bloco eu pedi a ela que pudesse colocar um pouquinho de leite aqui no meu café e ela disse que não ia colocar, somente quando voltasse. Por quê? Porque desde o começo eu estou brincando com ela que é um café cenográfico. Brincadeirinha. Gente, café da manhã de verdade. Vamos, café, pelo amor de Deus. Muito café, calma, leite. Vai tomar café agora. Quer leite? Quer leite também? Quero leite. Vejam que não é cenográfico, café e leite de verdade. Sim, Elda. Então, sim. Na reunião que nós tivemos, contato também com algumas documentações, legislação federal, legislação estadual, legislação municipal da cidade de Santo Amaro, como eu falei, que é a cidade que está mais avançada nessa regulamentação, e o trade turístico. Se reuniram com os vereadores, se reuniram com a prefeitura e produziram um documento de compromisso para que pudesse estabelecer alguns pontos nos próximos 60 dias. Então tem um compromisso de 15 dias para verificar a utilização dos pontos críticos. A Prefeitura se comprometeu em 60 dias também a apresentar para a Câmara Municipal de Barreirinhas, para que pudesse ser votado, apreciado e encaminhado novamente para a Prefeitura sancionar a regulamentação com base nos anseios da população. Então, não é proibir, regulamentar a utilização tanto do quadriciclo, do UTV, como do transporte. Que é muito importante deixar bem claro que a utilização, por exemplo, do quadriciclo. A população nativa, ela tem a autorização já descrita em lei pelo ICMBio, pelo governo do estado, porque a população nativa antes fazia o seu transporte por meio de animais, de burros, cavalos, jumentos. Então, com o advento do turismo, o incremento do desenvolvimento, do poder econômico, melhorou também a qualidade de vida, tem melhorado a qualidade de vida de algumas pessoas do parque. E essas pessoas já se utilizam de um transporte melhor. Quer dizer, é um transporte natural para os moradores da cidade e eles têm permissão para usar. Então, o quadriciclo, para o nativo, para o morador, ele tem a possibilidade. Não se utilizar do quadriciclo e colocar um visitante, um turista na garupa aqui ao lado e ir para o parque. Não. A utilização dele como meio de transporte no parque, sendo morador nativo, ele é perfeitamente utilizado. E é muito importante que a população, inclusive, compreenda isso. Então, há necessidade da regulamentação e está sendo feito, no máximo de 60 dias, compromisso da Prefeitura com o trade turístico. E falando em morador, falando em nativo, falando na população de Barreirinhas, na audiência, Alda, foi muito importante ao ouvir a população, nós conseguimos captar outras demandas que são emergenciais para que nós possamos fazer ingerência junto ao governo do estado, como por exemplo, muitas comunidades são isoladas e não tem energia elétrica. Não conseguiu chegar o linhão, não conseguiu chegar a possibilidade de energia para esses povoados mais distantes. Deputado Wellington, tem solução? Graças ao nosso bom Deus, graças às tecnologias, hoje nós temos. Isso já é exemplo e realidade no Mato Grosso do Sul, no Amazonas, no Acre, que é a energia solar. Então, os kits de energia solar são destinados pelo governo federal, pelo governo do estado, em outros estados, principalmente para as populações e comunidades distantes da região amazônica. E da mesma forma pode ser feito na região do Parque dos Lençóis Maranhenses. O senhor falou uma coisa interessante agora, que a Assembleia Legislativa ela não tem o poder de determinar o que vai ser feito. Mas a participação da Assembleia, através de uma comissão que diz respeito a problemas assim, indo para um município ou qualquer outro lugar,
realizar uma audiência pública, de alguma forma, ela faz com que as coisas aconteçam e capta demandas também que não estão discutidas ali, mas que podem ser solucionadas também através de visitas como essa, por né? exemplo, duas problemáticas que chamou a nossa atenção, que são gritantes. Primeiro, a falta de energia para essas comunidades distantes. Isso. Segundo, muitas casas que não têm um mínimo de higiene básico. Você não tem numa casa um banheiro adequado. O banheiro é aquele banheiro antigo do interior, com casa de taipa, que é feito uma cintina, uma privada lá no fundo do quintal. Esse nome é então, que a antigo. pessoa utiliza essa privada, utiliza essa cintina, ou seja, no sol ou na chuva, tendo que sair de casa. Então, o básico, o mínimo de qualidade de vida para essa população. Você está falando daquele buraco fazer. que fica no chão? Então, a nossa solicitação... isso, você está falando desse buraco que fica no chão? Isso, tá. isso. E aí é por isso que a participação da Assembleia Legislativa nesse momento, para fazer com que as nossas indicações, requerimentos, solicitações cheguem ao governo do Estado, tome conhecimento dessa realidade, tome conhecimento e possa realizar ações que só o executivo, que é que tem o poder de executar, de fazer, é que tem a chave do cofre, é quem foi eleito para administrar o dinheiro público, que é o poder executivo, federal, estadual, municipal, para que possa fazer alguma coisa e mudar a qualidade de vida dessas pessoas que moram de forma isolada, em comunidades distantes, no Parque Lençol dos Maranhenses. Você diria que quando a Assembleia faz um movimento como esse, de audiências públicas, de participação na vida cotidiana das pessoas, de interferência em problemas que talvez nem chegassem ao conhecimento de vocês, essa função parlamentar, é isso que ela está cumprindo? Da mesma forma, a gente chama a atenção para as ações da Assembleia Itinerante. Quando nós saímos da Assembleia Legislativa, fomos a Imperatriz, fomos a Balsas, nós fomos agora a Caxias, que foi a última, na última sexta-feira, nós aproximamos o poder legislativo das cidades, da população. Eu, em particular, tenho um mandato popular, um mandato de ouvir a população. Então já temos esse conhecimento, esse contato com essa realidade. Então a Assembleia Legislativa, quando realiza uma audiência dessa, que vai até a comunidade, que ouve a população, e ela prepara esse relatório, indicação, requerimento, fica muito mais fácil de enviar para o Poder Executivo Municipal, Estadual, Federal, essas informações e solicitar as devidas providências para que realmente essas políticas públicas possam chegar realmente a quem mais precisa. Quando o problema não vem até aqui, ao parlamento, que é mais difícil, nós temos 217 municípios que precisam ser atendidos pelos 42 deputados. Quando eles não têm condições de chegar aqui, é só através de uma audiência pública ou de um movimento assim como esse que dá para captar essas uma pergunta muito importante. Nós temos na Assembleia Legislativa uma ferramenta muito importante que é a ouvidoria da Assembleia Legislativa. Sim. Então, o cidadão, você que está em casa, que está nos acompanhando, que está nos assistindo, em qualquer lugar mais distante do Estado do Maranhão, você pode entrar em contato com a TV Assembleia, com a Assembleia Legislativa, com a ouvidoria da Assembleia e solicitar a sua demanda, dar a sua informação para que nós possamos processar essas informações. Porque nós vamos por meio da audiência pública, mas nós também coletamos essas informações por meio da ouvidoria ou dos nossos mandatos individuais, que nós temos deputados de todo o Estado do Maranhão, para coletar essas informações. E o mais importante é que a população compreenda que nós temos um Estado, dos Estados da Federação, o Estado mais pobre da Federação. Então precisamos transformar de verdade a vida das pessoas. E eu estou iniciando o terceiro mandato como deputado estadual. Eu creio, eu acredito que é possível transformar por meio de ações públicas, de políticas públicas, e é por isso que temos um mandato atento à sociedade e à população do Estado do Maranhão. Pois é, o senhor está chegando no seu terceiro mandato, né? Terceiro mandato. Que avaliação o senhor faz desse trabalho que o senhor vem realizando ao longo do tempo? O senhor sempre diz que não tem DNA político, não tem sobrenome famoso, essa coisa toda. Mas, de alguma forma, o senhor está no terceiro mandato. Que avaliação o senhor faz, assim, bem rapidinho, desses dois que já foram e esse agora que está iniciando? Eu sou muito orgulhoso, muito vaidoso. Mas não da essência da palavra de prepotência e de arrogância, mas de gratidão a Deus e à população do Estado do Maranhão. Sem ter sangue na política, sem ter sobrenome na política, iniciar o terceiro mandato como deputado estadual, sem ter apoio de prefeito, sem ter apoio de vereador, sem tempo partidário, sem fundo de televisão, sem ter ninguém por trás, somente a população e o reconhecimento do seu trabalho. Prova disso que em 2016 fomos candidato a prefeito de São Luís e ficamos em terceiro lugar. Em 2020 eu não pude disputar a prefeitura de São Luís, fui retirado do processo de forma, chama até atenção, mas de forma antidemocrática. Mas vejam, para 2024, estamos só iniciando o terceiro mandato e para 2024
Já tem pesquisa para a Prefeitura de São Luís que a gente já aparece em segundo ou até em terceiro. Então é a gratidão da população do Estado do Maranhão e é por isso que eu nunca cheguei atrasado. Eu não falto na Assembleia Legislativa, sou muito atento ao meu trabalho e gratidão a Deus e à população do Estado do Maranhão. Então, parabéns. Pode ficar vaidoso, pode ficar orgulhoso, o trabalho merece reconhecimento. Se o senhor tem um reconhecimento, nada melhor do que isso para ser grato, né? Obrigada. Que agradeço. Muito obrigada pela sua participação. Café com Notícias. Café com Notícias. Volte sempre. A casa é nossa, né? A casa Continue do povo. ligado da programação da TV Assembleia. Aqui nós trabalhamos e acreditamos todos os dias em um Maranhão melhor. E por meio da TV Assembleia, dos canais de comunicação da Assembleia, você se mantém informado das nossas ações, indicações, requerimentos, projetos de leis. Continue ligado na programação mais especial Café com com Notícias. Obrigada. E a gente continua também, a gente fica orgulhoso. A gente fica orgulhoso também de fazer esse trabalho, de levar essa comunicação, de levar o resultado do trabalho de você e o conhecimento de todo o processo parlamentar e o trabalho parlamentar. Nós temos divulgação do nosso trabalho por meio de você da TV Assembleia. Ok, muito obrigada. Eu sou fã de todos vocês, jornalistas, cinegrafistas. Eu sou sua fã quem também. está atrás das câmeras, todos vocês. Bom dia, deputado Wellington. Muito obrigado por essa alegria, por esse bom humor e por sempre aceitar nossos convites para vir aqui conversar. E bom dia para você também que está aí do outro lado nos assistindo, que já sabe que todo dia eu vou estar aqui conversando com você, 9 horas da manhã, nessa mesa de café, trazendo informações do parlamento e da sociedade para você. Mas agora é hora de Ronald II trazer as notícias do parlamento. Bom dia, Ronald. Oi, Elda Borges, muito bom dia a você, bom dia também aos estimados telespectadores aqui do Café com Notícias. Pela Rádio Assembleia também já está tudo pronto, já já a gente vai entrar no ar com o Diário da Manhã e falando também sobre a programação para os trabalhos de hoje aqui no Palácio Manuel Beckmann. Uma expectativa voltada mesmo para a sessão plenária. A partir das 9h30 da manhã, o telespectador da TV Assembleia vai acompanhar os trabalhos na íntegra, ao vivo, toda a movimentação lá no plenário do deputado Najib Aiko. A expectativa de que nós tenhamos uma ordem do dia recheada. O que significa dizer isso? Significa dizer que possivelmente os parlamentares irão votar muitos projetos. Por que eu estou falando isso? Porque na segunda-feira nós tivemos, lá na parte da tarde, uma análise muito produtiva, um trabalho muito produtivo da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Casa, a CCJ, presidida pelo deputado Carlos Lula. Com a apreciação dessas matérias da CCJ, a possibilidade de muitos projetos já estarem entrando em pauta para a apreciação do plenário é grande. Então fica aqui a nossa expectativa, com certeza as equipes da TV Assembleia, da rádio, do site, vão acompanhar toda a movimentação para levar à população maranhense todas as informações sobre os trabalhos direto do Legislativo Maranhense. Elda Borges, eu volto com você. Obrigada, Ronald. Obrigada a você. Tchau e até a próxima.